Bom, gente, agora no vídeo 27, a gente vai aprender a determinar a posição do centro de massa para corpos sólidos, né? Ou seja, para distribuições contínuas de massa. Tá? No vídeo anterior, a gente viu o cálculo, né, da posição do centro de massa para distribuições discretas de partículas, né? Ou seja, quando eu tenho partícula M1, M2, M3, M4, partículas pontuais, né? E aí, fazer uma média ponderada das posições dessas partículas, eu achava a posição do centro de massa. Mas como fazer isso agora, quando eu tenho, ao invés de partículas pontuais, e se eu tiver uma distribuição, né, um contínuo de massa formando um corpo sólido, por exemplo. Tá? Antes disso, deixa eu só fazer uma observação aqui bem simples, ainda, né, sobre a definição da posição do centro de massa, que é essa aqui, é o seguinte, né? Digamos que você tem apenas duas partículas, tá? Um sistema de duas partículas de massa M1 e M2. Essa primeira partícula está localizada na posição x1 do meu sistema de coordenadas, né, que está no eixo x, e essa outra aqui, massa M2, na posição x2. Então, se eu só tenho essas duas partículas, eu quero achar o centro de massa, né, desse sistema. Então, vai ser, por definição, é a média ponderada das posições. Então, M1x1 mais M2x2 dividido pela soma das massas. Tá? Agora, vamos supor que essa partícula aqui, a partícula de massa M1, essa massa M1 é muito maior do que a massa M2. Tá legal? Então, dentro desse limite, como é que vai ficar o resultado da posição do centro de massa? Olha só, para a gente manipular aqui um pouquinho a expressão, coloca o M1 em evidência naquela expressão ali, ó, só no numerador. Então, eu vou ter M1 aqui, né? Então, colocando ele em evidência, vai ficar x1, a primeira parcela, mais M2 sobre M1 vezes x2. Só botei ali o M1 em evidência, né? E a soma M1 mais M2 aqui embaixo. Dentro desse limite de massa M1 muito maior do que massa M2, ué, o que vai acontecer com essa razão aqui, ó? Se o M1 é muito maior do que M2, essa razão aqui, ó, ela vai tender a zero. Naquela segunda parcela ali, daquele parênteses, vai tender a zero. E esse somatório, M1 mais M2, ele vai ser aproximadamente igual a M1. Né? Se o M1 é muito maior do que o M2, então o M2 não vai fazer a menor diferença nesse somatório aqui. Ó. Então a soma dos dois vai convergir para M1. Ué, então como é que fica a posição do centro de massa nesse limite? Então, isso implica que a posição x do centro de massa, ela vai ser aproximadamente, ou seja, vai convergir, né, para qual valor? M1x1 sobre M1. M1x1 dividido por M1. Ué, vai cortar o M1 aqui e vai convergir para x1. Isso é meio óbvio, né, gente? Olha só. A posição do centro de massa é uma média das posições das partículas. Então, é uma média ponderada. Então, se essa partícula aqui é muito mais massiva do que essa outra, então é claro que o resultado da média tem que convergir para x1. Ou seja, a posição x do centro de massa vai ficar cada vez mais próximo do x1, né, que é a coordenada dessa partícula, quanto maior o M1 for em relação ao M2. Então, quanto maior esse limite, né, quanto maior o M1 em relação ao M2, mais próximo o centro de massa vai ficar localizado da posição x1, que é a posição da partícula de maior massa. Né? Isso dá para a gente fazer a analogia, por exemplo, com o caso, por exemplo, do Sol e dos planetas. Né? Só para a gente ter uma ideia, se você pega a massa de todos os planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, até Plutão, coloca nesse miolo aí também a massa dos asteroides que tem espalhado por aí, né, no Sistema Solar. Se você pega a soma, né, você tem aqui o Sol e você tem os planetas, asteroides e tudo mais, tudo que está orbitando ali em torno do Sol. Se você pega a massa de todos esses camaradas e compara com a massa do Sol, a massa de todos os objetos, né, de todos os planetas, de todos os asteroides no Sistema Solar, dá cerca de 1% da massa do Sol. Ou seja, 99% da massa de todo o Sistema Solar está concentrado no Sol. Então, em termos de massa, né, o Sistema Solar é o Sol. Né? Então, você tem uma esferona lá enorme, né, basicamente de hidrogênio e hélio,
com 99% da massa do sistema solar inteiro e umas coisinhas, né, que são os planetas e os asteroides orbitando em torno dele. Então, se você faz, por exemplo, esse cálculo aqui, nós vamos pegar o caso do Sol e da Terra, né? Então, nós estamos aqui, nós somos um referencial externo, né? A gente está observando o movimento lá da Terra em torno do Sol. Ué, se você faz a posição aqui do centro de massa, você vai ter justamente esse limite, né? A massa do Sol é muitas ordens de grandeza maior que a massa da Terra, então a posição do centro de massa, Sol e Terra, vai estar localizado no próprio Sol. Na verdade, se você fizer a posição do centro de massa do Sol e tomando os outros planetas também, ou seja, se você faz o cálculo da posição do centro de massa do sistema solar inteiro, o resultado disso vai coincidir com a posição do Sol. É por isso, né, olhando do ponto de vista de um referencial externo, como os planetas, né, como os corpos, quando você tem um sistema múltiplo, orbitante, né, os corpos eles giram em torno do centro de massa. Por que a gente fala que os planetas giram em torno do Sol? Na verdade, a rigor, a gente deveria falar que os planetas, né, eles orbitam o centro de massa do sistema solar. Só que o centro de massa do sistema solar coincide com o Sol, por causa desse limite aqui, ó, né? Como o Sol é muito mais massivo do que as outras coisas, a posição do centro de massa do sistema como um todo coincide com o próprio Sol, né? Então é por isso que, do ponto de vista de um referencial externo, são os planetas que giram em torno do Sol, porque o centro de massa está colocado dentro do próprio Sol, né? Então isso é interessante a gente ter essa percepção, porque a gente vê hoje em dia, né, algumas ideias aí do passado que parece que estão voltando, né? Ideias do tipo terraplanismo, ideias do tipo a Terra como sendo o centro de tudo e as coisas girando em torno da Terra, né? Então, assim, você vê que um cálculo simples mostra que isso não é verdade, né? Você vê que justamente por causa dessa definição, né, dessa propriedade do centro de massa e pelo fato de o Sol ser muito mais massivo do que os outros corpos, então você vê que é os planetas que giram em torno dele e não o contrário, do ponto de vista de um referencial externo, né? Então, sempre que a gente for questionado, né, sobre esse tipo de coisa, esse tipo de ideia que, do passado que está, parece que retornando, né, por conta aí de, não sei, fake news, né, não sei o que acontece hoje em dia, que parece que as opiniões, né, estão se tornando argumentos, né, inclusive isso o pessoal está transportando isso para a ciência. Isso não é verdade, né? Na ciência a gente tem que ser rigoroso, né? A gente não pode simplesmente dar opinião do jeito que a gente quer, com base no que a gente acha, né? As coisas têm uma razão de ser, né? Com base em observações, com base em toda uma construção de conhecimento que já veio lá do século XVII. Isso aqui não é uma coisa recente, né? Então, esse tipo de raciocínio mostra, né, que essas ideias que estão sendo resgatadas aí estão erradas, na verdade, né? E é muito simples refutar isso, tá? Então, por causa da própria definição de centro de massa, é o Sol que fica no centro e as coisas giram em torno dele, né? Justamente por causa isso é uma consequência da definição do próprio centro de massa, né? Da posição do centro de massa de um sistema de partículas, tá legal? Então, só fazendo esse parênteses aí, né, essa observação, e agora sim, né, vamos para o assunto desse vídeo, que é o cálculo ou determinação da posição do centro de massa para corpos sólidos. Então, gente, o que a gente vai fazer em relação ao vídeo anterior é transformar aquele somatório M1x1 mais M2x2 mais M3x3, a gente vai transformar aquilo numa integral. Qual que é a ideia? Eu vou pegar um corpo sólido, um corpo qualquer, né, que tem lá uma certa distribuição de massa, e vou subdividir esse corpo sólido em elementos de massa infinitesimais, ou seja, em pedacinhos de massa infinitesimais dm. E vou pegar o vetor posição de cada um desses elementos de massa. As integrais, a integral, né, do vetor posição dessas massas vai me dar a posição do centro de massa. Então, por exemplo, no caso do x do centro de massa, o que é a posição x do centro de massa para um corpo sólido? É a integral de x dm, né, ou seja, a coordenada x desse elemento de massa, a coordenada x desse elemento de massa, integrada em todo o sólido, dividido pela massa total. Posição y do centro de massa, o que é? Vou pegar cada elemento de massa, vou pegar a coordenada y dele, fazer a integral para todo o sólido
e dividir o resultado pela massa total. E a mesma coisa para a coordenada z. Tá? Então vamos pegar aqui um caso unidimensional, né? Um caso mais simples, que é de uma barra fininha e homogênea, tá? De comprimento L e massa M. Tá? Digamos que essa barra ela tem uma massa M grande. Tá? Então eu tenho aqui uma barrinha fina de massa M, comprimento L, e eu quero achar o centro de massa dessa distribuição, né? O centro de massa desse sólido, tá legal? Então, gente, antes disso, vamos pensar aqui o seguinte: o que significa fisicamente uma barra homogênea? O que significa um corpo ser homogêneo? Significa que a densidade daquele corpo é a mesma em todos os pontos, tá? Então, a distribuição de massa é a mesma em todo o sólido. O que isso significa no caso de uma barra homogênea? O que é a densidade de um corpo unidimensional? Ué, densidade a gente chama de densidade linear e representa pela letra lambda. Né? Lambda é simplesmente a massa que está contida em cada pedacinho desse sólido, né? No caso, a massa que está contida em cada pedacinho dx desse meu sólido unidimensional. Eu estou desprezando aqui, tá? A espessura dele. Tá? Considerando uma barra bem fininha, tá bom? Então, densidade linear é massa por comprimento. E se esse corpo é homogêneo, então essa densidade ela é constante. Então, em qualquer pedaço desse corpo, se eu pegar um elemento de comprimento dx, pegar a massa que está contida dentro desse elemento dx e fizer a razão dm dx, eu vou ter sempre o mesmo valor para qualquer posição desse sólido. Tá? Então, isso que significa um corpo ser homogêneo. Tá? Eu vou precisar dessa definição para fazer a integral. Tá? Então, vamos pegar aqui a posição x do centro de massa, que é o que me interessa aqui. Né? Então, eu vou ter o seguinte: a posição x do centro de massa vai ser, então, a integral de x dm sobre m grande. Então, como é que fica aquela integral ali? O que é x? É a posição do meu elemento de massa. Então, eu peguei um elemento de massa de comprimento dx. Então, eu vou ter uma integral de x vezes dm. O que é x, gente? É a posição do meu elemento de massa. Olha só. A posição x do meu elemento de massa. Né? Então, está colocado ali. X vezes dm. Eu não posso chegar aqui e colocar simplesmente o dm, porque eu vou ter um problema, né? Eu vou ter duas variáveis de integração aqui, o x e o dm. Eu tenho que relacionar as duas variáveis para ficar com uma variável só, e aí sim poder fazer a integral, né? Então eu vou relacionar o dm com o dx usando a definição de densidade linear. Né? Então o que é o meu dm? O meu dm é lambda dx. dm vezes lambda vezes dx. Certo? Então, ó, integral de x dm. Quem que é x? É a posição, é a coordenada x do meu elemento de massa. É o próprio x. Né? E o que é o meu dm? O que é o diferencial de massa? É simplesmente lambda vezes o dx. Né? Isso vai me dar o dm. Aí sim, eu tenho x dx, eu tenho uma variável de integração só. Né? Eu vou integrar aquilo ali de x igual a 0 até x igual a L, que é o comprimento da barra. Então, de x igual a 0 até x igual a L. E pegar tudo isso e dividir pela massa total da barra, isso aí é da definição. Né? Então, isso aqui vai ficar simplesmente o quê? Vai ficar, o lambda sai fora, né? Vai ficar lambda sobre m grande, integral de x dx. Vai dar x2 sobre 2. Isso avaliado de 0 a L, que é o comprimento da barra. Né? Eu tenho que integrar em toda a distribuição de massa. Então, vai ficar lambda sobre 2m vezes L ao quadrado. Lambda L2 sobre 2m. Né? Agora, aquela resposta ali está correta. Eu só quero agora sumir com aquele lambda. Eu quero dar a resposta em termos do L, tá? Então, como é que vai ser, gente? Olha só. O que é o meu lambda? Lambda
é massa por comprimento. Mas essa barra, ela não é homogênea? Então, toda a massa M está distribuída igualmente em todo o comprimento dela. Então, eu posso escrever que lambda, a minha densidade de massa constante, né, espalhada nesse corpo, é a massa total sobre o comprimento total. Né? Então, se eu pegar um pedacinho dm e dividir por dx, eu vou ter o lambda. Se eu pegar a massa completa e dividir pelo comprimento completo, eu vou ter o mesmo lambda, porque o corpo é uniforme, né? O corpo é homogêneo. Tá? Então, ali vai ficar 1 sobre 2m vezes lambda. Quem que é lambda? Massa por comprimento, vezes o L2, que já estava lá. Então pronto, né? Vai cortar a massa, vai cortar o L, vai ficar então L sobre 2. L sobre 2. Como era de se esperar, né, gente? Se o centro de massa é a posição média da distribuição de partículas do meu corpo, né, e essa barra ela é homogênea, então é de se esperar que o centro de massa esteja justamente no centro da barra. Né? Onde aqui, ó, é L sobre 2. Então, exatamente no meio dela. Né? Posição do centro de massa de uma barra homogênea. Tá? E aí vamos fazer só mais um exemplo. Agora, um caso não tão óbvio, né? Mas ainda assim não tão complicado, que é o centro de massa de um semicírculo. Né? Você tem um fio, né? Um arame encurvado de raio R. Esse arame é uniforme, tá? Ele tem massa M, então a massa, os dados do problema, né? Você tem a massa M total desse fio e a densidade lambda é constante. Mesma coisa aqui, ó, onde o lambda é massa por comprimento, que é constante, tá? Então é um pedaço de fio, é um semicírculo uniforme, tá? De raio R. E massa M grande. E eu quero achar a posição do centro de massa desse sistema. Tá? Então, a mesma ideia. Aqui, no caso, é um corpo bidimensional. Né? Então, eu vou trabalhar com x do centro de massa e o y do centro de massa. X do centro de massa, integral de x dm sobre m. Y do centro de massa, integral de y dm sobre m. Vamos fazer separado ali. Tá? Vamos pegar aqui a posição x do centro de massa e vamos trabalhar com ela. X do cm é igual 1 sobre massa total vezes integral. Vamos lá, vamos montar aquela integral ali. Olha só, gente, qual que é a ideia de novo? Eu vou pegar esse corpo, né, essa distribuição de massa, e vou dividir em elementos de comprimento dl. Tá? Então, olha só o que eu fiz aqui. Ó. Eu tenho o vetor positivo, peguei esse pedacinho de fios, esse elemento circular, né, de comprimento dl, tá? E o vetor posição desse elemento de massa faz um ângulo φ com a horizontal. E esse dφ é um ângulo infinitesimal que descreve o tamanho, né? O dφ descreve o tamanho dl daquele elemento de círculo. Tá? Então, olha só, gente, logo de cara, quem que é o meu dm? dm é lambda vezes dl, né? Pela mesma ideia aqui, ó. Lambda, densidade de massa, é massa dividido por comprimento. Só passei o comprimento para lá. Então, se eu pego esse elemento de comprimento de tamanho dl e multiplico pela densidade, eu vou ter a massa apenas desse pedacinho de fio aqui, ó. Tá? Então, a massa daquele pedacinho é lambda dl. Vamos escrever agora o dl em termos do raio R e do ângulo dφ. Lembrando lá de radianos, né? Pela definição de radianos. Lembra quando você tem assim, ó, você tem um círculo, né? Um arco de círculo, aqui você tem dl e aqui você tem um ângulo dφ. Exatamente o que eu tenho ali. Tá? E raio R. Definição de ângulo em radianos. O ângulo em radianos, dφ é igual. O elemento de arco, né, o tamanho do arco de círculo que ele descreve, que é dl, sobre R. Né? O comprimento de arco sobre o raio.
tá? Então, eu defino em radianos. Então, meu DL, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, é R vezes o ângulo, ou seja, raio vezes o ângulo definido, tá? Então, aqui é o seguinte, o meu elemento circular, né, vai ser dm igual lambda vezes dl. dr é r definido. R definido, tá? Que mais, gente? Agora, então, é o seguinte, eu tenho esse elemento de massa, a massa desse elemento é dm, né, lambda r dφ, e eu preciso agora achar a posição x correspondente a esse elemento de massa. Então, eu vou pegar o vetor posição dele e projetar no eixo x, né? Então, a posição x desse elemento de massa, o que eu vou fazer? Vou pegar esse vetor aqui, por exemplo, ó, esse camarada, vou projetar no eixo x e vou achar quanto que vale essa coordenada x aqui, ó. Ah, professor, por que você pegou esse raio vetor aqui, e não pegou esse raio vetor? Poderia ter sido qualquer um dos dois, porque esse dφ é infinitesimal. Então, esses dois vetores ali, ó, eles estão em cima um do outro, né? Eu estou exagerando aqui o tamanho do dφ, esse ângulo infinitesimal, para a gente poder visualizar o problema. Mas esse dφ é infinitesimal, né? Então, esses dois vetores aqui, ó, eles são, na verdade, um só, né? Eles estão infinitamente próximos um do outro. Então, tanto faz eu trabalhar com esse raio vetor ou com o de baixo, né? O fato é, se eu pegar R cosseno de φ, que é esse ângulo aqui, ó, R cosseno de φ, vai me dar o cateto adjacente. Esse cara aqui, ó, é R cosseno de φ. É a projeção horizontal, né, o cateto adjacente, correspondente a esse raio vetor aqui, ó, né? Então, o raio do círculo projetado no eixo x, ou seja, R cosseno φ, né? Então, é a posição x do meu elemento de massa. E é isso que eu vou usar ali na integral, tá? Então, o meu x do centro de massa é 1 sobre m vezes. Quem que é o meu x? Qual que é a posição x do elemento de massa? R cosseno φ. Então, R cosseno φ vezes elemento de massa dm, vai ser lambda r dφ. Lambda r dφ. Então, eu escrevi tudo em termos da coordenada φ, né, em termos do ângulo φ, e esse ângulo eu vou integrar de φ igual a 0 até φ igual a 180 graus. Ou seja, em radianos, né, de 0 até π radianos, né, que eu estou integrando em toda a distribuição de massa, em todo o semicírculo, né? Então, isso aqui vai ficar R vezes lambda R ao quadrado, sobre massa. Gente, integral do cosseno de φ dφ. Integral do cosseno é o seno. Seno de φ avaliado nos limites φ igual a 0 até φ igual a π radianos, né? Limite superior, seno de π é 0, menos limite inferior, seno de 0 é 0. Significa que a posição x do centro de massa é quanto? 0. Isso também já era de se esperar, né, gente? Olha só, aquilo ali é só a posição x do centro de massa. Eu vou calcular agora a posição y, tá? Mas olha só, você tem um anel semicircular que é uniforme. Então você tem massa do lado de cá igualmente distribuída com a massa do lado de cá. Então é claro que se você fizer uma média da posição x, uma média das posições x, tem que dar 0. Então o x do centro de massa tem que ser 0. Falta achar agora a posição y do centro de massa, tá? Então isso aqui já é esperado. Eu fiz a contabilidade, mas você vê que já é um resultado que é meio óbvio, né? Se você tem massa igualmente distribuída, tanto de um lado quanto do outro, o centro de massa tem que estar no meio, né? No caso da coordenada x. Agora vamos ver o y.
Então, gente, olha só, o y do centro de massa vai ser, então, 1 sobre a massa total vezes a integral. Agora, o desafio aqui é montar a integral, né? Então, de novo, vou pegar esse elemento de comprimento, dl, e massa dm, e no lugar do y, eu vou colocar a coordenada y desse ponto. Eu peguei, aqui eu tinha pego a coordenada x, agora eu quero a coordenada y. Então, de novo, eu vou pegar, por exemplo, esse vetor aqui, ó, o r cosseno me dá o x. Então, o r seno de φ, que é o cateto oposto aqui, ó, vai me dar a altura y, né? Na verdade, esse aqui. De novo, né? Tanto faz eu trabalhar com esse raio vetor ou com esse raio vetor, porque eles estão separados por um ângulo δ, né? Mas aqui, só para manter coerência, eu estou pegando esse raio vetor aqui de baixo. Então, r cosseno me dá o x, r seno de φ vai me dar a coordenada y, que é essa altura aqui, ó. Essa altura toda ali, né? Esse camarada aqui, essa altura toda, é o meu r seno de φ. Coordenada y desse elemento de massa ali. Tá? Então, a coordenada y vai ser r seno de φ, né? Só peguei aqui a coordenada y do camarada, vezes dm. Mas quem que é dm? dm é lambda r vezes dφ. Lambda r dφ sobre a massa total, que já está lá. Né? E eu vou integrar o ângulo φ. O ângulo φ eu vou integrar de 0 de φ igual a 0 radianos até φ igual a 180 graus. Né? Então, desde φ igual a 0 até φ igual a 180. Né? Ou em radianos, né, de φ igual a 0 até π. Então, vai ficar lambda R2, vem para fora. Lambda R2 dividido pela massa total. E agora eu vou ter a integral de seno. A integral de seno é o que, gente? É menos o cosseno. Né? Então, menos cosseno de φ avaliado de 0 até π radianos. Então, isso aqui vai me dar menos lambda R2 sobre a massa vezes cosseno, né, limite superior. Cosseno de π é menos 1. Então, limite superior menos o limite inferior. Cosseno de 0 é 1. Cuidado com esse monte de sinal negativo aí, tá? Esse menos, que é esse menos aqui, né? Veio da integral do seno. Esse menos 1 é o limite superior, que é o cosseno de π. Esse menos aqui, que vem da integral, né? Limite superior subtraído do limite inferior. E esse 1 aqui é o cosseno de 0, que é 1. Então, no final das contas, o y do centro de massa vai ser, aí sim, né? Aqui vai dar menos 2, com esse menos aqui vai dar 2. Então, 2 lambda r quadrado sobre a massa. E aí, só para deixar a resposta mais ajeitada, igual eu fiz no exemplo anterior, eu quero sumir com esse lambda e escrever a resposta só em termos do R, né? Só em termos da coordenada radial, em termos do raio do círculo. Tá? Então, de novo, eu vou usar a definição de densidade linear. O que é lambda? Lambda é dm por lambda é dm sobre dl. Mas como esse fio ele é uniforme, se eu fizer dm dl, eu vou ter o lambda para qualquer ponto dessa distribuição. Mas se eu pegar a massa total e dividido pelo comprimento total desse arco de círculo, desse semicírculo, eu vou ter o mesmo lambda, porque ele é uniforme. Tá? O que é o comprimento de metade de um círculo? O comprimento total é 2πr. Então, o comprimento só de metade é π vezes r. Π vezes r. Então, essa expressão aqui, eu vou jogar aqui. Certo? Então, o meu y do centro de massa, ou a posição y do centro de massa é 2r2 sobre m
Então 2R2 sobre M vezes lambda, que é massa sobre π vezes F. Então isso aqui vai ficar, no fim das contas, quarta massa vai ser 2 sobre π. Então vai ficar 2 sobre π, 2R sobre π. Ou 2 sobre π vezes R, né? 2, isso aqui vai ficar 2 sobre π, né? Vezes R. Só para mostrar que o y do centro de massa é um número menor do que R, né? Porque o π é aproximadamente, vamos fazer uma aproximação bem grosseira aqui, né? O π é 3. Então, o y do centro de massa vai dar aproximadamente, né? Vai ficar 2 por 3, quanto que dá? Dá 0 aqui, né? Dá 0, 6, 6, 18, 19, 20. Tal, vai dar aproximadamente 0,67 R. Tá? Então, no fim das contas, o que eu tenho? O x do centro de massa é 0. Então, o centro de massa está localizado sobre o eixo y. E a coordenada y do centro de massa é essa aqui, 0,67 R. Então, está mais ou menos, está um pouco acima da metade do raio, né? Essa distância toda aqui é o raio, a metade está aqui, então o centro de massa está mais ou menos aqui assim. Então, esse cara aqui é o centro de massa, né? Então, essa distância aqui, da origem até o centro de massa, isso aqui é aproximadamente 0,7 R. Né? Então, 70% do raio da circunferência sobre o eixo Y. Né? E o x do centro de massa é 0. Beleza, gente? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Tá? Beleza. Então tá, gente. Aí isso encerra, né, essa primeira parte de definição de centro de massa e tal. Vamos fazer depois mais alguns exemplos. E aí depois vamos começar a estudar algumas propriedades do centro de massa, tá? E ver em que isso vai ajudar a gente a descrever o movimento dos corpos. Okay?